Temos com muita alegria, uma honra para nós receber este homem de Deus. Quero receber com muita alegria o apóstolo Simão, que tem nos abençoado demais. Por favor, senhor, fique em casa, está em casa, a casa é sua. Amém? Uma alegria recebê-lo, uma honra para nós. Eu tenho certeza que Deus vai usar muito a sua vida para nos ministrar. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Shalom, irmãos. Que Deus abençoe abundantemente a todos os irmãos que estão entrando, todos os internautas que estão nos acompanhando nessa hora. Nós cremos que essa noite Deus vai nos abençoar. Eu quero dizer para você que está nos assistindo a partir de casa que a distância não é uma barreira. Deus, Ele opera. Não há distância para Deus, mesmo por intermédio da internet. O nosso Deus, Ele cura. O nosso Deus, Ele liberta. O nosso Deus, Ele salva. E hoje é um dia de festa, dia de Pentecostes. Você sabe, a festa de Pentecostes foi uma das festas que Deus instaurou. E nessa festa Deus disse que são tempos determinados, ou seja, Deus instaurou essa festa. Existem aproximadamente 3 festas, que são festas fixas, que o Senhor instaurou, nomeadamente o tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. O Eterno falou para nós que nessas festas, não somos nós que vamos nos encostar a Ele, mas é o Senhor que vai vir até nós. Então, nesse momento, os céus estão abertos, porque não somos nós que nos encostamos diante do Senhor, mas o Senhor, Ele desceu neste prédio. O Senhor, Ele desceu neste lugar. E eu quero te dizer que nesse momento este lugar está saturado com a glória de Deus. Quando eu entrei neste lugar eu senti a presença de Deus muito forte. E eu oro que você seja afetado por essa unção. Que a mesma porção que nós estamos recebendo aqui você receba na tua casa. Em nome de Jesus. Você que tem a tua Bíblia, o teu celular. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2. E depois estaremos lendo Atos, no capítulo 1. Joel, capítulo de número 2, no verso de número 21, diz assim: Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Versículo 23 e último. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará um ensinador de justiça. Ele vos dará um ensinador de justiça. Ele fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Aleluia. Atos, capítulo 1, a partir do verso de número 8. Atos, versos 1, a partir do versículo 3, perdão. Diz assim, Atos 1, 3. Aos que também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles num espaço de 40 dias, falando do que era a respeito do reino de Deus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse o que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber o tempo e as estações. Os tempos e as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Palavra do Senhor. Que o Senhor acrescente a bênção à sua palavra. Que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra nessa tarde. Queridos, nós estamos passando por momentos muito difíceis e nesse momento que nós estamos passando, 2 coisas começam a passar na nossa mente. Muitos pastores estão em dúvida quanto ao futuro. Nós não sabemos se depois dessa pandemia nós voltaremos a reunir as mesmas pessoas na igreja. Nós não sabemos se os membros, os irmãos que cultuavam conosco, que adoravam o Senhor conosco, estarão de novo conosco.
Existe uma grande incerteza quanto ao futuro, como será a igreja? O que vai ser da igreja? O que vai acontecer com a igreja? Muitas perguntas têm sido feitas. Mas a Bíblia, ela nos revela o futuro da igreja. A Bíblia, ela nos ensina qual é o futuro da igreja. E hoje eu quero falar sobre duas coisas. Primeiro, a igreja do futuro. Segundo, o futuro da igreja. A igreja do futuro é aquela que eu e você devemos preparar. É aquela que eu e você devemos preconizar ou projetar. Todos nós já entendemos que a igreja do futuro é a igreja digital. Todos nós já entendemos que a igreja do futuro é a igreja do Facebook. Porque Jesus disse, ide às nações, e hoje uma das maiores nações do mundo é o Instagram. O Instagram é maior que os Estados Unidos. O Instagram tem mais população, tem mais número de inscritos, tem mais pessoas naquele lugar ou naquela plataforma que os Estados Unidos. Temos uma outra nação que é o Facebook. Aleluia. Temos ainda outra nação que é o Twitter, creio que é o maior. Então hoje em dia a igreja do futuro é a igreja da internet. Nós precisamos aprender formas. Nós precisamos aprender formas de fazer, ou seja, formas de como chegarmos até a casa dos crentes sem bater a porta de casa. Essa é a igreja que eu e você nós devemos preparar. Mas eu não quero me cingir sobre isso, mas eu quero falar sobre o futuro da igreja, que é diferente da igreja do futuro. O futuro da igreja é aquele que está escrito na Bíblia. E ela está dividida por dois sinais. O primeiro sinal da igreja do futuro, ou do futuro da igreja, perdão, é a apostasia. A Bíblia diz que nos últimos tempos a fé de muitos se esfriará. Lucas capítulo 8 disse, quando vir o Filho de Deus, achará ele fé na terra? O que significa que muitos vão perder a fé. Muitos vão abandonar a sã doutrina. Mas a Bíblia nos dá outro sinal também. E é este sinal que nós estamos celebrando hoje, que é o sinal do avivamento final. Que é o sinal da grande colheita que há de vir sobre todo o mundo. Eu quero que você perceba algo aqui que nós abrimos, dois versículos distintos, mas que se casam. No primeiro versículo, a Bíblia está falando que Deus começa a interpelar e começa a dizer, eu vou vos mandar um ensinador de justiça. Eu vou vos enviar um mediador de justiça. E ele diz, eu vou vos dar a chuva temporânea, a chuva serôdia. Na versão King James diz, eu vou mandar chuva abundante, chuva sem medida. Para você entender isso, o que é a chuva temporã? A chuva temporã é nada menos, nada mais do que a primeira chuva, ou seja, a chuva do outono. E a chuva serôdia é a chuva da primavera. Em outras versões está, Deus vos enviará a primeira chuva e Ele vos enviará as últimas chuvas. A primeira chuva é a chuva temporã. Essa chuva, quando ela cai no Oriente, quando ela cai na Palestina, para Israel, para aquela área, ela cai no mês de outubro. E essa chuva, ela desce e chove durante muito tempo. Por quê? Essa chuva, ela vem para preparar a terra, para que a terra possa ser cultivada. Essa chuva vem preparar a terra, ela vem arar a terra para ser preparada. Como eu disse, é uma chuva durante muito tempo. E essa primeira chuva é a chuva que desceu há 2000 anos atrás. Mas por que Deus fala sobre chuva temporal e serôdia? Porque Deus estava falando com camponeses. Então o Senhor não podia falar de uma outra maneira senão na linguagem dos camponeses. Então o Senhor começa a falar para eles, porque eles estavam numa crise, eles estavam passando por crise, não havia chuva. Se o Senhor dissesse, eu vou enviar o meu Espírito, eles não iam entender. Então o Senhor utiliza uma outra linguagem, disse, eu vou enviar chuva temporal. Eles se alegraram. Deus, quando Ele fala com você, Ele fala na linguagem que você entende. O ferreiro tem a sua linguagem. O marceneiro tem a sua linguagem. O pedreiro, o engenheiro tem a sua linguagem, que são os seus instrumentos. Existem certas revelações que se o Senhor der para você, eu não vou conseguir interpretar, porque só você conhece aquela linguagem, come on. Então, quando Deus fala para aquele povo, Deus disse, esses caras não são estudados, eles não são muito inteligentes, eles são camponeses.
Então eu vou falar na linguagem deles. Diz, alegre-se em campos. Alegre-se animais do campo. Porque o Senhor vos enviará um mediador de justiça, um ensinador de justiça. Eu vos enviarei a chuva temporal e se alegraram. Uau! E eu vos enviarei a chuva seródia. E como eu dizia que essa primeira chuva, ela desceu há 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes, ou ficou conhecida como o dia do Pentecostes. Porque existe o Pentecoste do judeu, existe o Pentecoste brasileiro. Aleluia! Então ficou conhecido como o dia do Pentecoste, que é o dia do reteté aqui no Brasil. Então, essa primeira chuva, ela desce, pastor Fantasini. E essa chuva, como eu disse, ela era longa, amados. Essa chuva começou há 2000 anos atrás e perdurou até o século passado. Carababababassa. Essa chuva permitiu os apóstolos pregarem a palavra com ousadia. Essa chuva permitiu aquele homem que era tímido, que não conseguia falar, que Jesus chamou que ele não era convertido, Pedro, de pregar a palavra, e num só dia 3.000 almas, mais de 3.000 almas foram salvas por causa daquela chuva, por causa da primeira chuva. Essa chuva permitiu aos grandes pais da reforma, John Wesley, Martinho Lutero, tantos outros homens, Catherine Kuhlman, posso falar, Taylor Osborne, Renard Bonker, Smith Wigglesworth, John Cowie, todos esses homens que abalaram o mundo, eles vieram na vaga da primeira chuva. Essa chuva perdurou até o século passado. Mas o Senhor nos promete enviar uma outra chuva, come on, que é a chuva seródia. Essa chuva é a chuva da primavera. Essa chuva, ela desce entre março e abril. E quando essa chuva vem, o que ela faz? Essa chuva, ela desce para causar a umidade suficiente para que a semente que foi plantada, ela possa germinar. E todos nós sabemos que a semente que está sendo falada aqui não é semente de nenhum fruto, mas é a semente que é a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 13. Então, quando vai vir essa segunda chuva que o Senhor está nos falando, quando essa chuva descer, ela vai fazer com que a semente que foi plantada, que as orações que nós fizemos, que as palavras que nós pregamos, que as viagens missionárias que nós fizemos, que tudo aquilo que nós semeamos, ela vai causar umidade, para que ela possa, assim como uma pipoca, fazer isso, ó. O Senhor me mandou anunciar nessa noite uma mensagem de esperança para você. Que o Senhor está enviando chuva. Chuva sem medida. A chuva seródia. A chuva da primavera. Existe uma chuva que está vindo. Existe uma nova vaga do Espírito que está vindo. E eu falei na igreja que eu preguei ontem, eu não quero ser assistente, eu quero ser participante. Eu não quero ser assistente, mas eu quero viver aquilo que Deus vai fazer nessa geração. Porque a Bíblia diz, não muito depois desses dias. Aleluia, aleluia. Então o Senhor começa a falar com eles. E no versículo 28, o Senhor vai agora falar claramente, eu vou enviar o Espírito Santo sobre todos os meus servos e as minhas servas. E a Bíblia disse que isso vai se cumprir sim. E que Jesus, quando ele vai morrer, no capítulo 20 de João, Jesus ressuscita, a Bíblia diz no primeiro dia da semana, que é domingo. E Jesus, ele chega no meio de uma casa rico. E todos os apóstolos, eles tinham entrado naquela casa, se você quiser ler João 20, 19, eles entram naquela casa, pastor, e eles estavam com medo dos judeus. Jesus ressuscita e encontra a igreja em quarentena. A igreja estava numa quarentena, eles estavam fechados dentro de uma casa escondida. Escuta, sempre que Deus quer te visitar, Ele vai te levar na quarentena. Sempre que Deus quer falar com você, Ele te leva para uma quarentena. Todo avivamento é precedido por uma quarentena. Deus levou Elias para 3 quarentenas. A primeira junto ao ribeiro, foi alimentado por corvos.
Deus levou Elias para a segunda quarentena na casa da viúva para aprender a viver através do milagre. Quem está entendendo o mistério? Deus levou Elias até dentro da caverna e dentro daquela quarentena ele ouviu a voz do Senhor naquele lugar. O encontro com Deus é no deserto. A Bíblia diz que Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, foi levado até o deserto. É o Senhor que permitiu o que nós estamos vivendo. É o Senhor que permitiu que nós estivéssemos dentro de casa, porque o Senhor necessita que altares sejam restaurados na nossa vida. E nessa noite o Senhor vai restaurar altares. Existem certos altares dentro de você que precisam ser restaurados nessa noite. Existem certos altares dentro do seu coração e o Senhor vai te levar para o primeiro amor. Ele disse: conheço as tuas obras. Sei que não pudesse suportar os falsos apóstolos, colocaste-os à prova, mas uma coisa eu tenho contra ti, que perdeste o teu primeiro amor. Arrepende-te, antes que eu venha e retire o quê? O candelabro que está dentro de você. O Senhor nessa noite quer nos levar para o primeiro amor. Quer nos levar a restaurarmos os nossos altares. E a Bíblia diz que Jesus chega naquele lugar e ele encontra os apóstolos reunidos com medo. O que é que Jesus fala? A paz seja convosco. Porque eles estavam com medo dos judeus. Nesse momento muitos estão com medo. Durante a pandemia houve uma grande incerteza. Muitos pensaram até que os crentes já foram arrebatados. Eu tive pessoas que me perguntam: será que o anticristo já está na terra? Eu disse: não. A presença do anticristo na terra é a ausência da noiva de Cristo na terra. A presença do anticristo na terra é a ausência da noiva de Cristo na terra. Apocalipse capítulo 3 disse que: porque tão paciente me amasse, eu te livrarei da tentação que virá sobre todo o mundo. Antes que Satanás se manifeste na terra, a igreja será arrebatada. E Jesus chega naquele lugar, encontra o povo com medo e diz para ele que a paz seja convosco. E nessa noite eu vim declarar a paz do Senhor sobre o teu coração, a paz do Senhor sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus estudos, sobre os seus negócios, sobre o teu ministério, sobre tudo aquilo que você tem feito. A paz do Senhor. Alguns ficaram com medo. Existia alguém que estava aí que era o Tomé, teimoso, duvidoso. E Jesus mostra as suas mãos. Oh, as minhas mãos que estão furadas. Oh, a minha costela. E eles se alegraram. E Jesus vai dizer pela segunda vez, rico, que a paz seja convosco. Jesus falou 2 vezes. E a segunda vez, o que Jesus falou para eles? Disse: recebam o Espírito Santo. A Bíblia diz: e assoprou sobre eles. Então, muitas das vezes eu prego, minha esposa sabe, o rico sabe que eu assopro muito, por causa desse versículo. A Bíblia diz que vieram ver Jesus no Getsemane, perguntaram: onde está Jesus? Ele disse: eu sou. Todos caíram. A minha oração é que você viva essas coisas. A minha oração é que a mesma dimensão que habitou em Cristo, que as 5 dimensões que habitaram em Cristo, possa habitar em você também. Jesus, ele era o apóstolo enviado de Deus. Jesus, ele era o profeta porque foi visto como profeta. Jesus era o evangelista porque pregou as boas novas. Jesus era o mestre porque ele nos ensinou todas as coisas. E toda essa plenitude que ele estava dentro dele, ele dividiu. Ele deu para você, para você, para você, para você, para você, para você. E a Bíblia diz que Jesus chega naquele lugar, eles em quarentena, e diz: ó, que a paz seja convosco. E assoprou sobre eles. Mas espera aí, apóstolo. O Espírito Santo desceu em Atos 2. Como é que no capítulo 20 de João, Jesus começa a falar para eles: recebam o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que não aconteceu nada naquele lugar. João capítulo 20, verso 21, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, que a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada naquele momento. Sabe o que Jesus queria provocar dentro deles?
Que é isso que Deus faz sempre que Deus quer nos dar um novo tempo. Sempre que Deus quer enviar uma nova chuva, o Senhor desata algo no nosso coração que se chama expectativa. Então Jesus, ele queria desatar no coração dos apóstolos uma expectativa. Disse, recebam o Espírito Santo. A Bíblia diz, assoprou sobre eles. Mas a Bíblia não diz que houve línguas, não diz que houve profecia. Mas o que Jesus queria fazer? Produzir expectativa. Porque aonde não se expecta nada, aonde não se espera nada, não acontece nada. Os americanos dizem, the expectation brings the manifestation. A expectativa chama a manifestação. Aquela mulher disse, tão somente se eu tocar, eu sararei. Expectativa, desejo, paixão. O Senhor queria enviar o Espírito Santo, mas Ele queria gerar no coração do povo uma expectativa. E o Senhor nessa noite, Ele me envia neste lugar para gerar expectativa no teu coração por aquilo que Ele vai fazer. Que você possa amar os milagres. Que você possa desejar o profético. Que você possa desejar o sobrenatural. Satanás, ele quer nos remeter a uma vida natural, mas Deus quer que nós vivamos uma vida sobrenatural. Uma vida de impossibilidade, uma vida de milagre. É exatamente o tipo de vida que Deus quer te proporcionar. É exatamente o tipo de vida que o Senhor quer me proporcionar. Uma vida de milagres. E nessa noite o Senhor quer que você tenha expectativa. Você sabe, expectativa ela é diferente de otimismo. Porque otimismo é natural. Você é uma pessoa otimista. Você é uma pessoa positivista. Mas expectativa, expectation, tem a ver com fé. Tem a ver com esperar alguma coisa. Se nós não esperarmos nada, depois dessa pandemia, nada vai acontecer. O Senhor envia seca para que o povo ore por chuva. Aonde não é seca, o Senhor não envia chuva. Então o Senhor envia chuva. O povo cria expectativa. O povo chora, o povo clama, o povo pede. E o Senhor faz o quê? Envia chuva. E nós não vamos receber qualquer chuva. Nós vamos receber a última chuva. Essa chuva, quando ela desce, ela chove durante um tempo curto. Ela não chove durante muito tempo como a primeira chuva. É curto, mas é intenso. A chuva vai ser curta. O avivamento vai ser curto, mas vai ser maior do que da rua de Azusa. A chuva vai ser durante um tempo curto, mas ela vai ser intenso. Nós não vamos precisar chamar um pregador dos Estados Unidos para ter milagres na igreja. Porque segunda-feira vai ter milagre, na terça vai ter milagre, na quarta vai ter milagre, na quinta vai ter milagre, na sexta vai ter milagre, no sábado, no domingo vai ter milagre. Porque a Bíblia diz, por um caminho ele virá, mas por 7 ele fugirá. Na segunda ele fugirá, na terça ele fugirá, na quarta, na quinta, na sexta ele fugirá. O Senhor quer brotar dentro de nós essa expectativa. Ame a manifestação do Espírito Santo. Deseje a manifestação do Espírito Santo. Eu lembro que eu tinha 16 anos e na nossa igreja trouxeram uma pessoa morta. Você sabe, eu falei na minha ministração de ontem que na África, quando alguém está doente, muitas das vezes antes de ir para o hospital, vai para o pastor. Liga para o pastor. Você não vai para o hospital. Trouxeram alguém morto, esse homem chamava-se Israel, morto. Trouxeram Israel, colocaram ele na permanência. A permanência é um lugar na África que nós chamamos, onde os intercessores dormem na igreja. Eles passam a noite, todo sábado, os intercessores passam a noite na igreja, rico, orando, preparando o culto de domingo. É na intercessão que a gente recebe profecias sobre as pessoas que vão vir no culto. O meu pastor não era de profetizar, mas no domingo ele profetizava porque os intercessores escreviam para ele, ó, Deus falou isso, Deus falou isso, Deus falou isso. Ele subia no púlpito, só anunciava o que nós recebemos à noite. Isaías pergunta, sentinela, o que é que tu dizes da noite? O que é que tu estás vendo na noite? Deus está chamando sentinelas nessa noite. Aquele homem morto,
Meu pastor totalmente calmo disse, eu coloco ele no escritório. Colocaram aquele menino no escritório, aquele homem, perdão. E ele disse, eu pego o meu lençol que eu dormo com ele, tapam ele. Tapamos o rapaz. Eu com medo, e meu pastor lá no computador, era o tempo do Messenger, estava no Messenger de boa. Falei, esse cara é doido. Eu preocupado, de qualquer minuto a polícia bater a porta da igreja e dizer que o jovem morreu na igreja e causar um problema para a igreja. O pastor lá de boa, relaxado. Eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem eu coloco a minha esperança. Deus permite crises, porque a crise ela revela duas coisas. Primeiro, a crise revela quem você é. Número 2, a crise revela em quem você crê. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que cura a AIDS. Eu creio num Deus que cura o câncer. Eu creio em Deus que cura enfermidades incuráveis. Porque o reino de Deus é um reino de possibilidades. E aquele jovem naquela sala, depois de 30 minutos, o pastor disse, podem destapar. Quando foram destapar, ele estava tossindo. Estava respirando. Amados, uma coisa desse, mesmo que você me tirar minha Bíblia, me proibir de ir para a igreja, eu não vou parar de crer em milagres. Porque eu vi milagres, ninguém me contou. Todos os dias eu desejo essas coisas. Todos os dias eu anseio por essas coisas. Você jovem, por que você não deseja essas coisas? Você jovem, por que você não tem sede por essas coisas? Eu não estou conseguindo orar. Não está conseguindo orar por quê? Oração não é sacrifício. Oração é fruto do amor. Quando você ama alguém, você quer falar com essa pessoa. Você está namorando? Amor, desliga você. Não desliga você. Desliga você. Não desliga você. Desliga você. Não desliga. Desliga. Não desliga. Não desliga. Chegou de manhã, pastor. Você já quer ligar para saber novidades? Sonhou comigo? É assim que acontece. Quando eu amo o Senhor, eu vou orar. Quando eu amo o Senhor, eu vou jejuar. Quando eu amo o Senhor, eu vou me entregar. Porque eu amo o meu Senhor. Que nada me separe do amor de Cristo. Nem a profundidade, nem a largura, nem os anjos, nem a potestade, nada me separará do amor de Cristo. O Senhor quer criar uma expectativa. É isso que Jesus faz para eles viverem a colheita. Gerou expectativa neles. Recebam o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Mas nada tinha acontecido. Mas agora eles estão desejando isso. E Jesus vai ficar com eles 40 dias, como nós lemos no Atos, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz que durante 40 dias, Jesus ficou com eles. Eu creio que orando. 40 dias remete à quarentena. Quem está entendendo o mistério? Quem é pentecostal aqui na Bola de Neve? Eles estavam na quarentena com Jesus 40 dias, orando, buscando, clamando. Jesus criou expectativa no coração dele. Existe um louvor do Bob Jonathan, que eu amo. Eu não sei cantar, ele diz, há uma grande expectativa fluindo dentro de mim. Eu sei, é a visitação do Espírito. Por isso eu vou dizer, visitação do Espírito. Eu quero minha visitação do Espírito. Há uma expectativa. Será que você tem desejo pelo aquilo que o Senhor vai fazer? Ou você ouve, está vindo um avivamento. E você não ora, você não gera, você não busca, você não clama. Eu não quero ser assistente. Pastor Davi, eu quero ser participante. Eu quero estar em 2 lugares, ou no palco, ou nos bastidores. Se eu não tiver ou no palco ou nos bastidores, eu não aceito. Eu tenho orado pelo Brasil. O Senhor tem nos levado à intercessão. A gente orou agora 10 horas pelo Brasil. Clamando pela manifestação do Senhor nesse país. Há 40 anos atrás, em Manaus, caiu fogo do céu. Quantos conhecem essa história? Na África, nos anos 90, havia um missionário dos Estados Unidos. Enquanto ele pregava, fogo caiu do céu. Nos Estados Unidos, no século passado, enquanto o Branham pregava, parecia roda de fogo na cabeça dele. Pessoas viam anjos andando no altar. Eu desejo essas coisas. Eu quero ver essas coisas.
Quando aquela mulher faleceu, Smith Wigglesworth pega nessa mulher, bate ela contra a parede e a mulher ressuscita. Eu quero viver essas coisas. Eu quero viver esses milagres. Eu creio que o meu Deus, Ele é capaz de pegar uma criança que a medicina disse que tem síndrome de Down e Deus restaurar essa criança. Eu creio que o meu Deus, Ele tem capacidade de pegar uma mulher com AIDS que a medicina condenou e mudar a história dessa mulher. Eu creio que o meu Deus, Ele é capaz, mesmo em 1 minuto, Deus é capaz. Dieu é capaz. God is able. God is capable. Deus é capaz. Deus é capaz. Aí onde você estiver na sua casa, repita: Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. A Bíblia diz que Elias era um homem da mesma natureza que nós. Sabe o que significa? Teve uma mãe, teve um pai. Estou na bola de neve, posso falar, tinha vontade de ir para o banheiro. Tinha vontade, tinha necessidades biológicas. Se calhar também cobiçava. Porque a Bíblia diz que ele tinha a mesma natureza que nós. Mas a Bíblia diz que ele orou com perseverança. Perseverança significa consistência. Perseverança significa fervor. Perseverança significa rompendo. Perseverança significa perfurando. Consistência. Sabe que ele estava no monte, a Bíblia diz que ele pegou a face dele e colocou no meio das pernas. Você já imaginou você orar com a tua cara no meio das pernas? A gente fazer exercício, baixar que a minha barriga não deixa. Imagina agora eu pegar o meu rosto e colocar no meio das minhas pernas. E falar para o rei Acabe: pode ir para casa, vou ficar aqui no monte. Sabe por quê? O rei espera a chuva em casa, mas o profeta espera a chuva no monte. Eu vou repetir. O rei, o povo, espera a chuva onde? Casa. Mas o profeta, ele espera a chuva onde? No monte. Monte fala de oração. Monte fala de consagração. Monte fala de lugar alto. E os apóstolos esperaram o milagre aonde? No cenáculo. Em inglês, upper room. Quarto do alto. Em cima. E eles estavam naquele lugar orando. E Jesus vem e causa uma expectativa que alguém estava vindo. Como Joel diz que enviarei um mediador de justiça, um ensinador de justiça. E Jesus fala com os apóstolos agora: eu preciso ir. Os apóstolos olham para Jesus e disseram: Jesus, nós abandonamos nossas casas. Nós abandonamos a nossa família. Nós abandonamos nossas esposas. Nossas empresas. Pedro não era pobre. Pedro tinha uma empresa de pescaria. Ele disse: nós abandonamos tudo. Agora o mestre diz para ele: eu preciso ir. E alguns começam a chorar. Ele disse: não chore, é vantajoso que eu vá. Porque se eu não for, ele não virá. É vantajoso que eu vá. E a Bíblia diz: depois de 40 dias, naquele monte, alguns teólogos dizem que era próximo do Monte das Oliveiras. E creem que no mesmo dia que Jesus voltar, ele vai descer sobre aquele monte e aquele monte vai se rachar no meio. Eles viram Jesus subir. E eles estavam atentos, olhando para cima. Apareceu um anjo que disse para eles: varão galileus, para onde vocês estão olhando? O mesmo Cristo, o mesmo Jesus, o mesmo Mestre que vocês estão vendo subir, assim como ele subiu, ele virá. Jesus virá. Jesus voltará. Mas ele não nos deixou só. Ele disse: enviarei outro Consolador. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a Bíblia diz: depois de 40 dias, Jesus vai ser ascendido. Só que o Espírito Santo ainda não desceu. Vai ter mais quantos dias? 10 dias pela frente. Então, durante 10 dias, eles vão ter que orar agora juntos, sem Jesus. Só que a segunda coisa que Deus desata, depois da expectativa, quando Ele quer te visitar, Deus desata algo que se chama instrução.
Jesus dá instrução para eles. Disse, não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Deus primeiro desata desejo. Desejo pelos milagres. Desejo por ser usado. Desejo pela manifestação de Deus. Mas depois Ele te dá instrução. Você não vai receber instrução do Senhor enquanto você não entrar na quarentena. Você não vai receber instrução de Deus se você não aprender a buscar Deus na solitude. Eu li na Bíblia, eu li Jeremias. É engraçado porque Jeremias passou toda a vida sozinho. Jeremias profetizou durante 23 anos. Desde o tempo do rei Josias. Do tempo do rei Joaquim. Depois veio mais o outro Joaquim, acho que muda o O e o A lá no meio. 2 Joaquins, nome estranho. Depois ele profetiza no tempo de Zedequias, 4 reis. Durante 23 anos, ele profetizando a mesma coisa. Aleluia. Solidão. Jesus se encontra com Deus. Jesus recebe a plenitude do Espírito no deserto. Deus está nos chamando a levantarmos altares dentro de casa. Altares no nosso quarto. Uma vez eu fui para a casa do meu pastor. Eu ia sempre para a casa do meu pastor. Quando o culto terminava, Rico, eu estou na casa do pastor. Muitas das vezes ele ficava irritado comigo. Falava, ô menino chato. Eu não sei se eu tinha vindo de onde. Eu só sei que eu colei no pastor. Porque eu gostei o que Deus fazia com o pastor. Eu olhava para a cabeça do pastor, nós tínhamos 2 pastores, um era profeta e o outro era pastor. Eu olhava para a cabeça do profeta, ele tinha, sabe aquelas pessoas que têm a cabeça, parece que tem 2 fiozinhos que passam aqui assim? Eu falei, será que a profecia passa por aqui? Eu ficava a olhar todos os gestos que ele fazia, a forma que ele se movia. Falei assim, calhar, a profecia está no se mover. Cara, você encontrar alguém nos anos 98, 97, está profetizando nomes, revelando tudo. Era insano naquela época. Não é como hoje que tem muitos profetas. Naquela época era raro, porque o ministério forte era o ministério evangelístico. Quando se falava que você é evangelista, você é o top. Então não tinha muitos profetas. O ministério profético começa a viver uma restauração a partir dos anos 2000, assim como o ministério apostólico. Mas o ministério evangelístico era forte. Todo mundo queria ser evangelista. Eu lembro quando eu era mais novo, com 8 anos, minha mãe já me chamava de evangelista. Porque os evangelistas eram os homens das cruzadas, o homem dos milagres, da palavra de conhecimento. E aí eu vejo esse profeta e eu comecei a desejar. Eu disse, eu quero essas coisas para mim, eu quero viver isso, eu quero viver isso. Como o meu pastor, ele era muito mais ocupado, o profeta, eu peguei o segundo, que era muito forte em milagres. Isso aconteceu na Bíblia. Pedro, ele olha para aquele homem e diz, olha para nós. Não tenho ouro nem prata. Mas na hora de milagre ele disse, o que eu tenho eu te dou. Por que ele não disse o que nós temos? Porque João não tinha aquilo. Ele tinha. Estava no DNA dele. João tinha isso. Mas Pedro tinha isso. Quem está entendendo? João é oftalmologista. Mas Pedro é cirurgião. Cada um com a sua graça, mas trabalhando juntos. A Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia mestres e profetas. O Senhor está trazendo esse tempo onde o ministério profético vai andar com o ministério evangelístico. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos Deus derramará o Espírito, fala sobre o Espírito profético, mas também fala sobre colheita, fala sobre o ministério evangelístico. Por isso nós estamos na década do evangelista. Mas para eu correr para o meu tema e terminar, que eu falo demais. A Bíblia diz que Jesus subiu e deixou eles 10 dias naquele lugar. Mas o Senhor deixa o quê? Instrução. Fica em Jerusalém. Eu quero te convidar você a entrar na quarentena, a entrar no tempo a sós com Deus, porque naquele lugar o Senhor vai te revelar coisas grandes. O Senhor vai te mostrar coisas grandes. Sabe, muitas das vezes a gente vê alguém sendo usado no profético e a gente fica assustado. Mas por que ele é usado no profético e eu não? É porque ele trabalha mais essa área e você não trabalha. Simplesmente isso. Não tem diferença. Tem pessoas que ofereceu a vida dele só para orar, para ser usado nessa área. Consagrou a vida inteira por isso. Então, quando você busca o Senhor desata instrução.
Eu gosto de espanhol. Quem sabe falar instrucciones? Repita comigo, instrucciones. Terra. Oh, terra de mistério. Eu amo o Brasil. O Senhor desata a instrução. E é isso que o Senhor está fazendo agora nessa pandemia. Durante 40 dias, o Senhor deu instrução. O Senhor está nos instruindo a partir de casa. Nós começamos a entender que hoje a igreja do futuro é a igreja digital. Estamos recebendo ferramentas de Deus. O Senhor está nos dando novas armas. O Senhor está mudando a nossa armadura a partir de casa. O Senhor está mudando a nossa forma de pensar. O Senhor está nos instruindo. Depois dessa pandemia existem empresas que vão nascer. Depois dessa pandemia existem ministérios que vão nascer. Depois dessa pandemia, o Senhor falou comigo, eu vou levantar pessoas anônimas. No princípio do ano, o Senhor me levou a abrir o 20º livro da Bíblia no Antigo Testamento. Qual é? Provérbios. Provérbios começa a apresentar um rei, Salomão, rei, filho de Davi. O Senhor me disse, abra agora o 20º livro do Novo Testamento. Tiago, irmão de Jesus. Começa a apresentar Tiago, servo de Jesus. O Senhor me disse, 2020 é um ano de apresentação. Por isso é que o coronavírus apareceu. Porque esse ano o Senhor apresentou novas coisas. Mas o Senhor falou para mim que Ele vai levantar reis e vai levantar servos. Ele vai levantar reis e Ele vai levantar sacerdotes. O Senhor me disse que Ele vai levantar pessoas que nós nem conhecíamos, mas são pessoas que passaram tempo na quarentena. São pessoas que passaram tempo na solitude. São pessoas que passaram tempo orando, buscando a Deus. A recompensa do eterno está vindo. Tudo aquilo que você semeou no oculto, tudo aquilo que você semeou no seu quarto, tudo aquilo que você semeou em oração com teu esposo, com a tua esposa, com a tua família, o Senhor vai te apresentar. A Bíblia diz que o meu servo será exaltado. Aleluia. Ele subirá o mais alto. Esse ano é um ano de apresentação. O Senhor vai levantar pessoas anônimas. Porque na quarentena o Senhor nos instrui. Na quarentena o Senhor nos ensina. Fica atento a tudo que o Senhor vai te falar. Desde o ano passado o Senhor tem nos dado muitas visões. Eu compartilhei com a Carol uma das visões que eu tive no final do ano passado, no último trimestre, sobre a comoção que ia acontecer na América Latina, em vários países. O Senhor me mostrou 8 países e houve uma desestabilização, te contei, na América Latina. O Senhor me mostrou as cidades. O Senhor me mostrou o que ia acontecer com o presidente Bolsonaro antes dele se candidatar. Não se lembra, se eu contei para minha esposa, eu disse, eu vi o presidente nu. O Senhor me deu palavras. O Senhor tem nos dado muitas outras palavras. Sabe por quê? Quando você entra na quarentena. Eu não estou falando dessa quarentena, estou falando de uma quarentena espiritual. Essa quarentena, quando você entra, a Bíblia diz, quando entrares na presença do Rei, não te apresses em sair. Nós devemos ter desejo pela presença de Deus. Anseie os milagres. Anseie os milagres. Algumas pessoas dizem, Deus já não opera mais hoje como operava no passado. Quem disse isso? Eu creio. Eu não sei qual é o número de membros que o apóstolo Paulo ganhou, mas não sei se passou de 2 milhões. Não sei. Mas eu conheço alguém no nosso tempo que ganhou 76 milhões de almas para Jesus. Reinhard Bonker. Então, às vezes nós dizemos, não, Jesus só operava naquele tempo, os milagres aconteciam, os pastores de hoje são fracos. Quem disse isso? O que o Reinhard Bonker fez? Será que não mesmo o avivamento que aconteceu lá no passado? Então Deus tem levantado pessoas até hoje. Deus levantou Tel Osborne. Deus levantou Bill Graham. Deus levantou Jimmy Swaggart. E o Senhor falou para mim, assim como João veio diante do povo com o espírito de Elias, o Senhor está suscitando o espírito desses velhos profetas. Não estou falando de encarnação, reencarnação. Mas estou falando de João, que pregou com o espírito de Elias. O Senhor está suscitando espíritos de homens de Deus que pregaram a palavra no passado. E esses espíritos estarão descendo sobre nós. Você crê nessas coisas? O Senhor está suscitando. Porque muitos, Deus me disse, muitos homens de Deus morreram e levaram a capa.
levaram manto. Mas o Senhor me disse que esses mantos Ele vai relaxar nessa época. Ele vai relaxar isso sobre nós. Ele vai relaxar essa porção sobre nós. E para eu terminar, depois da instrução, quando Deus Ele nos dá expectativa, Ele causa expectativa no nosso coração, Ele nos dá instrução, o Senhor desata algo para nós que eu chamo de oportunidade. Primeiro o Senhor dá expectativa, depois Ele dá instrução e depois Ele cria oportunidades. Se você está sedento, se você tem ouvido a voz do Senhor, se você tem estado com o Senhor, eu quero te garantir que o Senhor vai criar oportunidades para você. Eu não sei o que Deus falou para você. Eu não sei quais são as promessas de Deus para você. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Pouco importa o tamanho dessas coisas, mas o nosso Deus é capaz de fazer. O nosso Deus é capaz de cumprir. O Senhor falou para Abacuque: escreve essa profecia na tábua. Porque no tempo determinado, nós estamos num momento de festa determinadas, de tempos fixos. O teu milagre tem um tempo determinado. O Senhor disse: no tempo determinado se cumprirá. Você é como uma árvore que foi plantado junto ao ribeiro, que dá fruto na estação própria. Escuta, morango não nasce na mesma época que a manga. Nem a manga nasce na mesma época que a banana. Cada fruto tem a sua estação. E o Senhor disse que você é como uma árvore que foi plantado junto ao ribeiro, que dá fruto na estação própria. Então, se outro pastor está prosperando, está crescendo, é a estação dele. É o tempo dele. Mas o Senhor nos garante uma coisa, que a tua estação vai chegar também. O outono não pode impedir o verão de vir. O verão não pode impedir a primavera de vir. A primavera não pode dizer para o inverno, não sei como é que é a nomenclatura, qual vem primeiro, mas glória a Deus. Eu só sei que a primavera não pode dizer, inverno, fica lá, tá, não venho. Eu vou ficar aqui para sempre. Não. Que cada um tem o seu tempo. Ninguém pode dizer que você não vai viver os milagres de Deus. Ninguém não pode dizer que você não vai viver as promessas de Deus na sua vida. Ninguém pode dizer que você vai ficar encurralado no mesmo lugar. O outono da sua vida não pode permitir ou não pode proibir que a primavera brote na sua vida. O Senhor me mandou ser profeta para a sua vida nessa tarde e dizer que você vai florescer. Você vai florescer. Se você está plantado junto ao ribeiro, que é a palavra de Deus, as águas cristalinas, você vai florescer. E a Bíblia diz que as tuas folhas não vão cair. Não cai. As pessoas vão esperar a tua queda. Vão esperar para você se destruir. Bom, vão esperar, vão pegar um banquinho para sentar, vão levantar, vão se cansar, porque você não vai murchar. Você vai florescer. Eu oro pela sua vida, eu oro que nessa tarde haja uma ativação espiritual em você. Que haja ativação de dons, que haja ativação de ministérios. Carabaçata. Que haja uma ativação. O Senhor está me dizendo que nessa noite está acontecendo uma ativação de ministério de anjos. Que pessoas vão começar a receber visitações angelicais. Que pessoas começarão a receber visitações angelicais, tanto em sonhos quanto em visões. Que essas coisas sejam ativadas no teu espírito. Que essas coisas sejam ativadas na sua vida. Que os milagres sejam ativados. Que os evangelistas sejam ativados. Que os profetas sejam ativados. Você chorou, você clamou, você buscou. Nós profetizamos em nome de Jesus que a época de ativação chegou para você, que todos os gatilhos que estavam dentro de você, que impediam a manifestação do Espírito Santo, nós rompemos esses gatilhos, nós ativamos a graça de Deus sobre o teu espírito, nós ativamos um novo manto sobre o teu espírito, nós ativamos uma nova graça sobre o teu espírito. Receba da graça do Senhor. Eliseu disse para Elias: rogo-te que me des por herança uma porção do teu espírito. Come on!
Você quer a unção, é um espírito. Quando uma mulher está grávida, ela recebe um espírito dentro dela. Estava falando isso com o pastor. Por isso é que ela sente ânsia de vômito. Por isso é que o humor dela muda, porque o espírito está habitando dentro dela. Nessa noite você vai receber o novo espírito. A Bíblia diz: o Espírito do Eterno descerá sobre você e você se transformará num novo homem. Que esse Espírito que desceu sobre Eliseu desça sobre você nessa tarde. Desça sobre você nessa noite. Em nome de Jesus. Eu quero que você que está me acompanhando na sua casa faça um ato doido, levanta as tuas mãos. O poder de Deus não tem limite. Você está me acompanhando através da internet. Você está me vendo agora na sua tela. Você está me vendo agora no seu celular. Na tela da tua TV, do teu celular. Você que está me ouvindo e você está debaixo da influência da minha voz. O poder de Deus está chegando até aí você, onde você está. O poder de Deus está chegando até a sua casa. A graça de Deus, o favor de Deus está descendo sobre você. Eu vou pedir que os músicos tomem um lugar. E não vamos pedir, encha-nos de ti, Senhor. Tem aquela voz que diz, encha-me de ti. Vamos pedir que o Senhor possa nos encher. Vamos clamar que o Senhor possa nos encher. Levante as tuas mãos aonde você estiver. Existe uma ativação espiritual. Eu quero orar por ativação de dons. No último culto de Pentecostes que eu preguei, pastor Davi, na África, no ano passado, no mês de maio, eu orei por ativação espiritual. Uma menina foi arrebatada em espírito e ela começou a profetizar na igreja. O culto acabou, ela continuou profetizando. Ela foi para casa, continuou profetizando. Pastora, procuraram o meu número para me ligar à noite e dizer, apóstolo, por favor, ore para ela, para que o espírito dela volte ao normal. Eu falei para eles, eu não tenho controle sobre essas coisas. A menina profetizou durante toda a noite. A Bíblia fala sobre profetas que o Senhor vai levantar. Apocalipse capítulo 11 fala sobre 2 profetas, 2 testemunhas que vão profetizar durante 1000 anos. É possível você profetizar durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu já tive em vigílias que uma mulher profetizou a noite inteira. Eu oro que você viva essas coisas. Que o teu espírito seja ativado nessas coisas. Que tudo aquilo que o Senhor colocou em você, tudo aquilo que o Senhor depositou no teu espírito, que seja ativado. Se você deseja algum dom, nós implantamos esse dom dentro de você. Se você tem um dom, nós fazemos uma impactação nessa noite sobre esse dom, para que ele cresça. Carabassá, carababá. Nós transferimos a graça de Deus. Apóstolo Paulo disse, amado, quero vir ter convosco para vos transferir alguns dons. Nós transferimos a graça de Deus. Nós transferimos a graça de Deus. Que essa chuva que o Senhor vai enviar desça sobre você, desça sobre a sua casa, desça sobre a sua família. Levante as suas mãos para adorar. Comece a adorar a partir da sua casa. Você que fala em língua, comece a falar em língua. Comece a falar em língua, comece a gerar. Eu quero que todos comecem a falar em línguas. Comece a gerar o milagre. Comece a gerar. O poder de Deus está nesse lugar. The power of God, the power of God, the power of God, the power of God, the power of God. Rabashakarababa, Rebarara Sandarababa, Robosakarababa.
ativação, 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 ativação. Rabababa, rabababa, rabassarababa, rebaraba, santarababa, ribaraba, sandarababa, recarababa, rabassantarababa, rebassandarababa, rebassandarababa. Comece a falar em línguas, comece a falar em línguas, comece a desatar o céu. Rebababa, xarababa, rebababa, xarababa, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Aleluia. Eu quero liberar essa palavra sobre essa igreja. Eu liberei a mesma palavra na igreja que eu tive ontem, que está em Isaías capítulo 2. A partir do verso 2 diz assim: e acontecerá nos últimos dias, que se firmará no monte a casa do Senhor, e muitos povos correrão até ela e dirão: vamos até o Deus de Jacó, porque Ele nos ensinará. Eu profetizo que muitos vão correr até essa casa. Eu profetizo que povos, línguas, tribos vão correr até este lugar. A Bíblia diz que nos últimos tempos a casa do Senhor será estabelecida sobre o cume do monte. Essa igreja vai virar resposta para Sorocaba. Essa igreja vai virar resposta para o Brasil. Essa igreja vai virar resposta para São Paulo. E a Bíblia diz, no livro de Jeremias, capítulo 16, versículo 16, diz assim: eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais pescarão. O Senhor nessa tarde está dizendo: estou levantando pescadores neste lugar. Estou enviando unção de pescadores sobre essa casa. Estou enviando unção de pescadores sobre essa igreja. Mas Ele não termina. Ele diz: e depois será que eu enviarei caçadores. O Senhor está levantando pescadores. O Senhor está levantando caçadores. O Senhor está levantando pessoas com unção de caça. Levanta as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Escute esse versículo. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais pescarão. E depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte, sobre todo o outeiro, até nas fendas das rochas. O Senhor está levantando nessa casa pescadores. O pescador é aquele que vai, rico, e ele lança a rede e ele pesca. Mas o Senhor não somente vai levantar pescadores nessa casa. O Senhor vai levantar caçadores. Caçadores são aqueles que caçam, e se houver uma ameaça, ele mata. Que é a unção de caçador. Caçadores são aqueles que vão para lugares aonde o evangelho nunca tinha chegado. Chegam naquele lugar, destroem todos os espíritos territoriais e ganham aquele território para o Senhor. Eu profetizo que essa unção, que essa graça de caçador, que essa graça de fazer cruzadas evangelísticas, juntar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, deixa sobre você, 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 deixa sobre você. Quem quer receber essa bênção, vem, 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 vem. Vem, pega, vem, pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 recebe essa graça. A unção de caçador, a unção de caçador. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Arabaxacarababa. Rabaracarababa. Rebarabaxandarababa. Receba o som de caçador. Receba o som de caçador. Receba o som de caçador. Receba, receba. Receba, receba, receba. Receba o som de caçador. Receba o som de pescador.
receba, 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 colheita abundante, colheita sobrenatural, receba, receba, milhões de almas, milhões de almas, milhões de almas, frutos, 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 receba, 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 rabaxanda babababa, rebaxanda babababa, rebarabaxanda babababa. O Senhor está colocando fruto nas tuas mãos, fruto nas tuas mãos, frutos nas tuas mãos, fruto nas tuas mãos, fruto nas tuas mãos, fruto nas tuas mãos, fruto nas tuas mãos, almas, 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 nações, 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 nações. Senhor, eu quero isso. És o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei. Unção de caçador, unção de caçador, unção de caçador, unção de desbravador. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. És o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Unção de caçador, 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 unção de pescador, unção de pescador, unção de rompedor, unção de rompedor, unção de rompedor. Você vai romper, 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 você vai romper. Shanda mama mama, shanda ya mama maye, yenda ya mama mama yo. Yendaya baba babaye, rabasakara baba, rebasandara babaye. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Andamara, ramara. Mais de ti, levante as mãos. De mim, mais de ti. O Senhor está colocando fruto nas tuas mãos. O Senhor está colocando fruto nas tuas mãos. O Senhor está colocando frutos. O Senhor está colocando frutos. O Senhor está colocando almas. O Senhor está colocando nações. O Senhor está colocando. Eu lembro que eu tive uma visão e eu disse a Deus: Senhor, eu te prometo 1 milhão de almas. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas a Bíblia diz: o Espírito do Senhor te cobrirá. Você pode não saber como você vai atingir essa cidade, como você vai ganhar Sorocaba, mas o Espírito do Senhor te cobrirá. Você não fará pelos teus esforços. O poder de Deus vai descer sobre você. O Senhor me mostra anjos entrando nesse lugar com cestas. E esses anjos estão distribuindo cestas nesse momento. Estão colocando cestas nas mãos. Alguns estão recebendo umas, outros 2, outras 3. Carabas, rabarás, remarabás, ramarás, recarabás, ribarabás, ramarabás. O Senhor vai colocar famílias para você cuidar. O Senhor vai colocar pessoas no teu caminho para você ganhar. Porque nessa tarde Ele faz descer sobre você a unção de pescador. Alguns vão receber a unção de caçador. Daqui vão sair evangelistas poderosos. Daqui sairão evangelistas que vão pregar na Índia. Daqui sairão evangelistas que vão pregar na África. Daqui sairão evangelistas que vão pregar nos Estados Unidos. Daqui sairão evangelistas que vão pregar na Argentina, na Bolívia, no Paraguai. Porque o Senhor está derramando a unção de caçador, a unção de desbravador, a
A unção de caçador é aquela que quando desce sobre você, você começa a fazer coisas novas que ninguém ainda não fez. É uma unção de percursor. Neste lugar vão sair pessoas que vão ser percursores em muitas áreas. O Senhor me disse que está levantando filhos, assim como eu declarei ontem na nação brasileira, com o espírito de Daniel. Filhos com o espírito de José. A Bíblia diz que em Daniel havia um espírito superior, um espírito excelente, um espírito de conhecimento, um espírito de sabedoria. A Bíblia diz em Isaías 11 que em Jesus habitou o espírito de conhecimento, sabedoria, inteligência, conhecimento, poder, de amor, de temor. O Senhor restaura a sua santidade nesse lugar. O Senhor restaura a sua santidade no seu coração. E Ele derrama esse espírito de fortaleza. Recebe esse fogo. Recebe essa graça. Recebe esse fogo. Recebe essa graça. Seja ativado. Seja ativada. Seja ativado. Seja ativada. Que depois desses dias os teus olhos espirituais se abram. Que depois desses dias que os teus ouvidos espirituais se abram. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Seja ativado nos dons de cura. Seja ativado nos dons de libertação, de conhecimento, de sabedoria, de discernimento. Receba a graça de Deus. Receba o poder de Deus. Comece a falar em línguas, cara. Comece a falar em línguas. Eu quero que todos comecem a falar em línguas. Comece a falar em língua. Comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Comece a gerar essa atmosfera. Atmosfera profética. Atmosfera profética. Atmosfera profética. Comece a gerar. 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 Xanda mama mamaye. Gendaya mama mamaye. Existe uma unção de ativação. Volte. A unção da ativação. Unção da ativação. Continua orando, continua orando. Unção da ativação. Rabababarab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 
Existe uma energia saindo do meu corpo. Seja ativado para o novo tempo. Seja ativado para o novo tempo. Que a unção que o Senhor colocou na minha vida, eu tiro, eu reparto contigo. Receba em nome de Jesus. 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 Receba dessa porção apostólica. Receba dessa porção apostólica. Receba dessa porção apostólica. Receba dessa unção apostólica. Receba, receba, receba. Receba em nome de Jesus. 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 O Espírito do Evangelista desça sobre você. Em nome de Jesus. 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 O Senhor me mostra uma visão. Nessa visão vejo você viajando. Rabachacarababa. Rebarabachandarababa. Até os países hispânicos
Kirabasharabare, Ribarabashadereple, Ilore Paidolide, Lireplide Shidekai, Lore Papadolide, Rabra Sakarababa, Ribra Santaramadegai, Corraba Santarabaregai, Ribaraba Sandarababa. O Senhor diz nessa noite: eu derramo sobre ti o espírito de caçador. Carabá, xerebe, ribarabá, xandarababa, remarama, sandarababa, roborocó, siquerebo. O Senhor diz: consagra-te mais. Remarama, xandaramama, rimarama, santaramadega. Vou eu abrir portas para tu, querebo, chacarababa, ribaraba, santarababa, rocotorobo, xandarababa, ricaraba, sandarababa. O Senhor vai abrir portas para você. Eu vejo você subindo nesse avião. Antes que você chegue aos 28, uma grande explosão de Deus virá sobre ti. Porque o Senhor me diz para te dizer que você é vaso que Ele escolheu. E o Senhor tem gerado sonhos, e Ele tem te mostrado sonhos em sonhos. Você tem se visto fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus. E o Senhor me transportava nessa visão que eu via você num país hispânico, pregando a palavra de Deus, num lugar aberto, num lugar público. E o Senhor me disse que existe essa unção evangelística sobre a sua vida. E que nessa nova época que está vindo, nesse novo tempo que está chegando, o Senhor dos céus se decidiu de levantar você para fazer parte desse exército que Ele está levantando nessa geração, para pregar a palavra de Deus. Receba da porção do Espírito de Deus. Receba da porção do Espírito de Deus. A menina de amarelo vem. O Senhor me disse para orar por você e para te ativar para um novo tempo. Posso tocar nos teus olhos? Claro, mais claro, mais claro, mais claro. O Senhor vai te levantar como profeta. A unção, a unção, a unção, o poder desce sobre você. Obedeça ao teu pai espiritual, aprenda ao lado dele. Sente aos seus pés, porque o Senhor vai abrir os teus olhos. Você já tem tido percepções, o Senhor já tem falado com você, o Senhor já tem te mostrado coisas. Mas o Senhor agora vai abrir para você ver claro, mais claro, mais claro. Recebe essa unção, que essa unção te acompanhe daqui da igreja até na sua casa. Que essa unção te persiga e te alcance. Que essa unção te persiga e te alcance. Que essa unção te persiga e te alcance. Sacuda o seu corpo, sacuda o seu espírito. Que essa unção violenta desça sobre você. Receba em nome de Jesus. Entra nesse novo tempo. Flua, flua. Tem pessoas que estão aqui e vão começar a sentir palavras subindo do coração. São palavras proféticas. Quando você sentir isso subir, não feche a sua boca, comece a falar, comece a declarar tudo aquilo que o Senhor estará trazendo, tudo aquilo que o Senhor estará te mostrando. Comece a liberar, 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 comece a liberar. Estude mais, faça mais cursos ligados à espiritualidade, aprenda mais. O Senhor vai te usar poderosamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A graça de Deus está nesse lugar. Eu quero que todos levantem as mãos e nós vamos orar pelo Brasil. Nós vamos orar por essa nação. Nós vamos declarar paz sobre os muros dessa nação. Nós vamos declarar que o Senhor é o Deus que reina sobre essa nação. Que todos os complôs que têm sido feitos sobre essa nação, que não vão prevalecer. Que o Brasil verdadeiramente será o celeiro de missões. Que nesta nação um grande avivamento vai nascer e vai atingir todas as nações.
Eu quero que você levante as suas mãos e comece a abençoar o Brasil. Comece a abençoar o Brasil. Comece a pedir que o reino de Deus venha. Comece a pedir que a justiça de Deus venha sobre essa nação. Comece a pedir que a justiça do Eterno venha sobre essa nação. Comece a orar por cidades. Comece a pedir que Deus te dê cidade. Comece a pedir que Deus te dê cidades. Comece a pedir que Deus te dê cidades nessa nação brasileira. Ribaraba Xandarababarre, Rimarama Santaramanegá, E o Brasil estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e o Brasil estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, toda a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e o Brasil estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e o Brasil estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você se conecte a essa graça. Que você se conecte a esse altar. Toda vez que Deus visitava alguém na Bíblia, essa pessoa levantava um altar. O Brasil não vai mudar através de orações. Não se consagra um Deus somente por intermédio da oração. A arca tem que estar naquele lugar. Mas o sacrifício tem que estar por cima do altar também. Eu quero que você se conecte a esse altar. E que você faça um sacrifício. Que você pegue uma oferta qualquer que você vai ter agora. E você vai colocar nesse altar nessa noite. Ativando esse novo tempo para a sua vida. Marcando isso como um selo entre você e Deus. Dizendo: Senhor, eu creio nesse novo tempo. E eu selo para esse novo tempo. Pegue qualquer coisa que você tiver. Qualquer soma que você tiver. E jogue nesse altar. E declare uma palavra sobre esse altar. Para que o Senhor ative esse novo tempo. Saia do seu lugar. E coloque essa oferta aqui no tapete. Siga a orientação do Espírito. Faça isso, declare uma palavra. Não somente jogue a oferta, mas ore. Peça a Deus que o Senhor ative. Coloca aqui a bandeira para mim aqui no meio. Traga a sua oferta. E se conecte a essa graça. Se conecte a esse tempo. Que o Senhor ative. Que o Senhor ative essa graça. Que o Senhor ative essa graça. A Bíblia diz que Jacó levantou um altar. E quando ele dormiu, ele acordou e disse: eu não sabia que este lugar era a porta dos céus. Se conecte a esse altar. Declare alguma coisa. Não somente coloque, mas declare. Tome posse de cidades. Tome posse de dons. Tome posse da palavra profética. Tome posse do espírito de caçador. Tome posse do espírito de pescador. Se conecte a essa graça. Se conecte a essa graça. Se conecte a essa graça. Xandamanegá. Rababaraba shakarababa. Rebaraba shandarababai. Recaraba santarabalegá. Roborocorele sicarababa. Raba shandabaragá. Remaraba santaramane. Senhor, eu oro por todas as pessoas que lançaram suas mãos nessa tarde para sacrificar no teu altar. Senhor, que essa unção seja permanente na vida de cada um. Que todos possamos sair deste lugar cheios do teu Espírito. Naquele dia Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Mas no Atos 2 eles recebem a manifestação do Espírito. Eles recebem primeiro o Espírito
E nós todos estamos aqui, temos o Espírito Santo. Mas o que o Senhor está fazendo a partir de hoje, você vai viver as manifestações do Espírito Santo. Eu lembro que um amigo meu me contou que ele começou a profetizar para uma mulher. Pastora, quando ele ia profetizar, todas as palavras subiram da boca dele, ele não sabia mais o que falar. Ele segurou na mão dessa mulher e começou a orar em línguas. E quando ele abriu os seus olhos, a mulher estava chorando, porque a mulher disse: você acabou de falar na minha língua. Porque ele estava pregando num outro país. Disse: você falou a minha língua, você falou o meu nome, nome do meu esposo, dos meus filhos. O problema que eu estou passando, eu creio nessas coisas. E eu oro que essas coisas venham até nós. Vamos desejar os milagres. Vamos desejar a unção de Deus. Vamos desejar o profético. Se é um profeta que o Senhor vai levantar nessa nação, que seja você. Se é alguém que Deus vai usar para trazer uma reforma, deseje isso. Deseje ser pioneiro. Deseje estar à frente. Deseje ser usado por Deus. Seja expectante por aquilo que o Senhor vai fazer. Porque a chuva serôdia vai vir. A chuva da primavera está vindo. O nosso Senhor está vindo. O nosso Jesus está voltando. Mas isso não é motivo para nós termos medo. Não é motivo para nós termos medo. É motivo de nos alegrarmos. O Senhor está relaxando esse novo tempo. Evangeliza como nunca. Pregue como nunca. Enche como nunca. Faça a obra de Deus em qualquer momento. Eu vou terminar aqui. Vou falar o que Deus me ensinou. E isso vai abençoar a sua vida. Pastor Fantasino, o Senhor me falou que o mundo espiritual é um mundo de medir e é um mundo de contar. Perdão, pesar e contar. A Bíblia diz: contado foi o teu reino, foste posto na balança. Deus, Ele mede as nossas obras espirituais. Ele mede, Ele conta as nossas obras. Ele conta aquilo que nós temos feito. E o Senhor envia sempre um anjo. Alguns já viram uma imagem de um anjo com uma balança. E esse anjo, quando ele vem te visitar para ver as tuas obras, para contar as tuas obras. A Bíblia diz: se fosse posto na balança e não fosse achado em falso. Salomão viu esse anjo. E quando esse anjo vem, ele vem para contar nossas obras. Por isso é que a Bíblia fala sobre a parábola dos talentos, que aquele que tinha muito, que multiplicou, foi abençoado. Mas aquele que tinha pouco, que não trabalhou, foi tirado. Então, quando você trabalha para Deus, o Senhor aumenta. Você quer ser usado no profético, comece a evangelizar, comece a orar, comece a interceder, comece a multiplicar. Se você fizer isso, o Senhor vai tirar até daquele que tinha pouco para dar para você, porque você tem multiplicado. Então esse é um ano de dar fruto. É um ano de multiplicarmos o nosso esforço, multiplicarmos as nossas orações, multiplicarmos o nosso jejum, multiplicarmos o nosso tempo de comunhão. O Eterno vai nos abençoar. Que o Senhor abençoe todos em casa. Que a graça de Deus desça sobre vocês. Que vocês sejam ativados no mesmo Espírito que desceu neste lugar. Que vocês vivam dessa porção. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Feche teus olhos. Vamos terminar. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu filho, que veio, Senhor, com amor e dedicação servir a igreja de Jesus Cristo nessa cidade, nessa região. Nós declaramos sobre a vida dele multiplicação e aceleração, uma colheita sem precedentes em nome de Jesus, sobre ele, a sua casa, a sua família. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela vida dos amados que vieram com ele, Senhor, a vida de cada um desses obreiros que estão aqui, Senhor, trabalhando para que este culto aconteça, Pai. Cobre, Senhor, a vida dos seus filhos, leva-os de volta para casa em paz e segurança, cobertos com o sangue do Cordeiro e cercado pelos teus anjos. E nós, como igreja, nos levantamos e repreendemos toda a retaliação em nome de Jesus. Declare comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua descendência. Em nome de Jesus, eu te envio para um tempo de aceleração e de multiplicação. Em nome de Jesus, eu te encontro aqui quarta-feira às 5:30 da manhã. Amém, amém e amém. Aleluia.